Então, bem-vindos para mais uma sessão de aprendizados da comunidade Locale. Para quem não me conhece, meu nome é Leila Komura, sou uma das fundadoras da Locale, uma empresa dedicada a ensinar fundadores e empreendedores de marcas locais a terem mais sucesso nos supermercados de todo o Brasil. Nosso quadro de aprendizados da comunidade Locale convida empreendedores que fazem parte da comunidade Locale, que é uma das maiores comunidades de empreendedores de marcas locais do país, para compartilhar com vocês os aprendizados, os erros, os acertos, para que você não tenha que aprender errando. Essa é a nossa filosofia, né? A gente quer que mais empreendedores de marcas tenham mais sucesso nos supermercados, e para isso vocês precisam conhecer a dinâmica do mercado. Então, hoje a gente tem o Ricardo aqui do Los Sabores, que vai contar um pouquinho da história da empresa e também dos seus aprendizados, seus erros e acertos, trazendo um pouco dessa jornada que já vem dos últimos 5 anos, né, Ricardo, empreendendo com a Los Sabores. Então, eu queria agradecer, Ricardo, obrigada por estar aqui com a gente, e queria pedir para você se apresentar e falar um pouquinho da Los Sabores para quem não conhece. Certo, Leila. Ô, Leila, obrigado, viu, primeiramente pela oportunidade, né, pelo convite. Gosto muito da Locale, né, já estou aqui há quase 2 anos, né, então um pouco mais de um ano e meio, então eu gosto muito aqui do seu trabalho, sou seu fã, tá? Obrigada. Sou seu fã, inclusive aquela vez que a gente encontrou lá no Super Minas, eu cutuquei o Ricardinho, lá, Leila, vamos lá conversar com ela. Não te conhecia ainda, né, pessoalmente, mas foi assim. Ô, Leila, então, a Los Sabores, ela surgiu aí bem no inicinho ali da pandemia, né? Vamos falar, a gente começou a ideia no mês de maio de 2020, né? Teve o primeiro lockdown lá no início de março, né? E a gente atuava em um outro segmento totalmente diferente, né? A gente trabalha com pão de queijo congelado, e naquele momento a gente viu que a gente precisava pivotar o nosso negócio lá na época e a gente mudou totalmente de segmento, né? A gente trabalhava no ramo financeiro e com a conjuntura daquela época a gente buscou uma nova ideia e embasou, né, o pão de queijo para fazer algo diferente que estava de um produto diferente que estava tendo no mercado. Quando a gente fala isso é porque a minha sogra, né, a dona Luísa, que vem o nome Ló, né, que a gente apelidou ela carinhosamente de Ló, né, eu chamo ela de Ló até hoje, né, então assim, a gente chama a dona Luísa de Ló. E aqui onde que a gente está, no interior de Minas, ele tem muito característico de fazer aquela quitanda de tarde, né, quitanda é aquele lanche à tarde, né, com a mesa farta, né, muitos pães de queijo, muitos biscoitinhos, né, então surgiu a ideia daí. E o que que a gente percebeu ali naquele momento, né? Que pelo fato de estar em casa, né? De ter que ficar em casa, né? O que todo mundo fazia era comer pão de queijo, quer dizer, tinha que alimentar. E aí ligamos direto, né, no pão de queijo. Mineiro gosta de pão de queijo, então vamos fazer pão de queijo, que isso aí não vai deixar, né? A gente não tinha farmácia, então tinha que ser com alimentação. E o legal disso foi trazer essa a característica do pão de queijo tradicional da Dona Luísa para a indústria, né? Como fazer isso, sendo que ninguém foi do ramo de padaria, eu e minhas sócias, cada uma atuava num ramo totalmente diferente, né? Eu fui de banco a vida inteira, então o que que a gente vai fazer para fazer diferente do que tem aí no mercado? E aí sim, a gente buscou desenvolver uma receita, pegar a receita lá da Ló, né, e fazer com que ela seja, na indústria, o mais parecido possível com aquele produto artesanal, né? Então, nós posicionamos bem nesse sentido, né? Na Hoje, Ricardo, época, vocês produzem vocês, né? Vocês fizeram a indústria do negócio? na indústria mesmo. Então, assim, a gente não tinha nada. Em maio, Dia das Mães, eu e minhas sócias, que são minhas cunhadas, né? A Sirlene e a Márcia, na época, elas são as irmãs da minha esposa. E a gente, vamos produzir pão de queijo? Vamos. Como é que faz? Não sei. Aí vamos descobrir. E aí, engraçado que eu morava numa outra cidade, Sirlene morava em BH, e aí entramos no LX e vimos lá uma fábrica de pão de queijo para vender. Só que não era fábrica de pão de queijo, era uma amassadeira e uma dosadora. Então, assim, eram dois equipamentos lá para produzir. E aí começamos com aquilo, vimos que poderia dar certo. No Dia dos Pais, a gente já estava fazendo a primeira produção. Então, assim, coisa de 3 meses, aí sim, a gente foi ver galpão, ver o que é estrutura, entender o que era, é,
conseguimos um consultor para desenvolver a receita para a indústria, né? Baseamos lá a característica toda do caseiro para fazer para a indústria, porque tem algumas, vamos falar assim, tem algumas diferenças, né, de fazer em escala, né? Então, realmente montamos uma indústria de pão de queijo. Primeiro com aquela macieira ali, uma dosadora pequena, que em menos de 4 meses a gente já teve que comprar uma, triplicou o tamanho por conta da demanda que o produto teve, e aí a gente teve que expandir também rapidamente aí a produção. Muito legal. Ricardo, conta um pouco, você já está há 5 anos, o que que vocês conquistaram? Quais canais vocês vendem os produtos de vocês? Onde se encontra, né, os pães de queijo do Los Sabores? Então, a gente tem, assim, basicamente 3 canais, né, de entrega do produto. O principal é o autosserviço, né, que é supermercados, redes de supermercados. A gente também atende um canal importante que é o food service, que é na parte de terceirização, né, vamos colocar muitas padarias, muitas empresas de supermercados mesmo que tem padaria, né? Então eles compram o produto para ter o produto padronizado, congelado lá, e também redes, né, de lanchonete, beira de estrada. Então eles têm uma praticidade muito grande com um produto que tem qualidade. A gente fala assim que atendimento e qualidade tem que ter, todo mundo tem que ter. Mas, infelizmente, não é o que a gente encontra na realidade do mercado. Então, a gente diferenciou muito nessa proximidade com o cliente, né, para poder atender esse público. Então, os principais canais hoje nossos é o food service e o autosserviço. Perfeito. E o quanto cresceu a empresa? Hoje você atende quantos pontos de venda, quanto você produz, né, para as pessoas terem uma noção do que vocês conquistaram aí nos últimos 5 anos. A gente recorda que na época da pandemia, quando a gente começou, né, nem degustação não podia fazer, né? Como que o pessoal vai experimentar o produto, sendo que tinha que ir de máscara, distanciamento social, então parece que tem muitos anos, né? 5 anos atrás, mas para a gente fica muito recente na memória, né? Então a gente começou mesmo na feirinha de bairro, né? Colocava o stand numa feirinha de bairro e fazia essa degustação à distância, né? Com todas as normas sendo seguidas. Lá em agosto de 2020, a gente fez 934 quilos, né? Então a gente produziu, vendeu 934 quilos. 6 meses depois, a gente já está fazendo 16 toneladas. De, sim, pela aceitação realmente que o produto teve no mercado. E hoje a gente faz em torno aí de 50 toneladas mês, né? E os projetos nossos aí para os próximos anos é já partir para esse ano estruturar para a gente já estar produzindo 200 toneladas. Que Hoje a gente demais. está em cerca aí de 600 pontos de venda. Perfeito. Muito legal. E, Ricardo, compartilha um pouco com a gente dessa jornada, assim, os pontos de conquista de vocês. O que que vocês acham que fizeram que deu certo? Né? O que que foi importante para que essa jornada fosse uma jornada de sucesso crescente, na sua opinião? O Leyland sempre teve muito assim proximidade com o ponto de venda, né? Então assim a gente buscou sempre desde o início, isso aí já algo que eu trago comigo há muito tempo, a gente só promete aquilo que a gente dá conta de entregar. Então a gente é muito íntegro com a forma de relacionar com o cliente. Então a gente realmente, quando a gente promete, a gente entrega. Então a gente entrega aquilo que a gente está falando mesmo, e isso gera uma relação de confiança, né? Então um dos pontos que eu entendo é que fazer o básico bem feito, ele é muito importante. Só que a gente apanhou muito, né? Então vamos falar assim, fizemos o básico bem feito, mas o básico aprendendo, né? A gente foi aprendendo e colocando. Aprendia lá, então, por exemplo, a gente chegou num comprador de uma rede que comprava regionalizado. A gente estava com uma das unidades, né? Um ponto de venda, uma loja. Chegamos lá, ele comprava regionalizado, e aí fomos bater o papo, entender o que ele precisava, E a gente não sabia, a gente tinha lá 6 meses, 7 meses de empresa, a gente não sabia o que o comprador queria. A gente vendia para mercearia, a gente vendia para lanchonete, você tratava direto com o dono. Agora, quando você chega numa rede, é totalmente diferente, né? Essa rede hoje ela é a quinta maior de Minas, né? Então, assim, você bater o papo com o cara e entender o que ele precisava para fazer o produto girar. Eu sei que vendia bem, que o produto era de qualidade, a gente tinha essa proximidade de atendimento, mas o que o comprador precisava para fazer o produto girar nas lojas? E aí sim ele deu um desafio para a gente, olhou lá um dos concorrentes, ele falou assim, esse concorrente que vende 300 quilos por mês, beleza.
Eu vou te dar uma loja aqui para vocês provar aquilo que vocês estão falando, né? Vamos comprovar isso aí na prática, né? Então, vamos fazer? Vamos. Pô, o primeiro pedido do cara foi 980 quilos de uma vez. Aí a gente fala assim, pô, pediu 980 quilos porque a gente vai vender isso aqui em 3 meses, né? O tempo que ele deu do teste dessa loja. A gente pegou e vendeu em 15 dias, né? E aí, assim, executar a chão de loja, né, fazer o trabalho ali, né, de estar próximo do cliente, estar próximo do cliente do nosso cliente, porque o negócio da indústria é B2B2C, basicamente. Para quem vende para o varejo, tem que vender para o comprador, mas quem tem que comprar, na verdade, é o consumidor final. Agora, entre tantas marcas, entre tantos produtos, como que o cliente vai escolher o seu, né? E a gente conseguiu entender isso aí rapidamente e é o que foi que movimentou mesmo, que fez a engrenagem girar, né? E a gente fala assim que acertar com posicionamento, né? Que é um produto de qualidade, que ele tem que vai ter realmente essa entrega de ser um produto que tem a cara do pão de queijo tradicional, que tem essa mineridade no produto, tem aquilo da tradição, do aconchego, a gente comunicar isso muito bem para o consumidor final, né, isso aí ajudou muito. Então, isso aí eu acho que foi um dos principais conquistas que a gente teve. Outras, fizemos outras coisas também, tudo é aprendizado, né? Erramos Uhum. muito, mas aprendemos mais do que erramos. Então, entender o que era algumas expressões do varejo que a gente não tinha, né? Por exemplo, não sabia o que era ruptura, o que é sell-in, o que é sell-out, entendendo isso aí e já chegando para as próximas conversas com os compradores nesse formato. Então, assim, entender qual é a linguagem do varejo, o que é importante para o varejo, o que é ruptura. Poxa, você fala ruptura com um comprador, ele sua aqui na hora, assim, não pode ter ruptura, não pode ter ruptura. Então, assim, a gente entendeu as dores do varejo e conseguimos entregar isso muito bem. Então, muito de aprendizado e execução, muito pragmatismo. Aprendeu e executa para poder alcançar o resultado. Ô, Ricardo, fiquei curiosa agora, porque você trabalha com um pão de queijo que é congelado, que tem um espaço restrito em loja. É difícil que você está dentro do freezer, as pessoas não ficam olhando dentro do freezer com muita frequência, né? Tem todo o desafio da própria característica do congelado. Quando vocês fizeram essas ativações e venderam em tempo recorde, né, ou num tempo super curto, uma quantidade que vocês não estavam esperando, o que que foi que vocês acertaram nessa execução, assim? O que que vocês fizeram para esse resultado acontecer? No varejo, né, assim, tem muita empresa que faz degustação. A gente não faz degustação. A gente chama força de vendas. Porque a gente não fica ali distribuindo produto para o cliente provar. A gente conta essa história. Então, a história que eu conto aqui, né, da Ló, da tradição, de ter o produto que era desenvolvido com a receita da Ló realmente. Então, o nosso promotor, né, ele vende o produto, então ele é um vendedor. Então, e como principal diferencial que eu passo para o comprador da loja é que eu faço o produto girar por conta dessa estrutura que eu tenho. E esses custos do varejo, eles são complexos, né? Então a gente tem que medir ele muito bem. A gente faz ação, por exemplo, que num final de semana e vende 200 quilos e o cara é acostumado a vender 30. Por quê? Porque a gente tem uma atividade comercial. Meu vendedor, que faz loja a loja, né? Ele tem uma rotina de toda sexta-feira, à tarde, sábado de manhã, estar em uma das lojas dele. Ele tem que estar em uma das lojas que ele atende para poder vender o produto. E não é só com a pessoa que faz a degustação, né? Não, é a força de venda. E essas meninas, essas pessoas são treinadas para vender o produto. Então é um pão de queijo assado numa mão, na outra mão um pacotinho, rodando no supermercado, oferecendo produto, fazendo degustação, contando a história, vendendo, e aí vende 2, 3, 4, 5 pacotes uma vez. Então o negócio é a força de venda nossa. Gostei, porque realmente as pessoas encaram a degustação quase como uma distribuição de produto, né?
como uma sim, experimentação, que é válido, óbvio, sim, tem para experimentar. mas que tem muito mais força se você encarar isso como uma ação de vendas, efetivamente, né? Com um discurso acertado, com um pitch ali, muito Sim, legal. sim. Então as pessoas, né, que mesmo não, se a pessoa chegar hoje que for fazer um trabalho desse, ela recebe um treinamento completo, não só da história da marca, mas como oferecer o produto, né? Leila, sabe o que que acontece? Assim, uma característica nossa que é até o aconchego com as pessoas. A pessoa não tem tempo para conversar, né? Vamos falar assim, as pessoas não têm com quem conversar. E quando ela chega ali e vê uma pessoa com um sorriso no rosto, conversando, e aí cria aquele rapport ali de tá vendo com a senhora com a neta, e aí conversa e oferece o pão de queijo, e fala do que é o pão de queijo. Quantas senhoras que às vezes está assim, pegando um pão de queijo, conversa com aquilo ali e troca, né? Vai troca o pacotinho por conta da história que a gente conta. E é uma história que é comprovada. Então, assim, a gente não tem. A gente trabalha muito com verdade, sabe? Trabalhar com verdade é muito bom, muito fácil. Demais, muito legal. E, Cado, pensando agora, a gente tem nessa nosso lema que é você não precisa aprender errando, né? Porque a gente ensina o que tem dado errado para você aprender e não errar. Me conta um pouco, tem alguma Verdade. coisa que você errou, que você fala, putz, se eu soubesse disso antes, teria facilitado a minha vida e que espero que um outro empreendedor não cometa esse mesmo erro. A gente errou bem aqui numa questão aqui, se eu pudesse, né, se eu pudesse fazer com que outras pessoas, né, outros empresários aí que estão iniciando isso aí, estão no início da caminhada, é, pudessem não errar, é escolher bem o canal de distribuição. Por que que eu falo isso? Porque a gente é meio louco aqui também, a gente era meio bem empreendedor mesmo, porque a gente dava tiro para todo lado. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, e começava e fazia, e não queria saber, entendeu? Eu falava assim, ó, vamos fazer isso aqui, pronto. O cara queria comprar aqui, batia na porta e a gente vendia. Então era bem nesse formato. E a gente escolheu um canal de para fazer as vendas que eram distribuidores, lá no início. E esses distribuidores, eles não compraram muito esse posicionamento nosso. Então, a dificuldade, às vezes, de um distribuidor para o nosso produto e pelo posicionamento que a gente teve, era muito de querer preço. Preço, preço, preço. E a gente não vende preço, né? Isso aí é comum em commodities, em produto que está com uma categoria já estabelecida. Aprendi isso aí na última aula, tá? Categoria estabelecida, aprendi com você na última aula. Então, assim, é muito complexo você não ter um canal definido de acordo com o seu posicionamento. Se você tem um posicionamento, você ser fiel a ele. E ser fiel e não é ser insistente, né? É ser persistente, é fazer até dar certo. Lógico, né? Tem muita gente que vai escolher, a gente já viu aí nas aulas mesmo da Local que tem gente que só trabalha com distribuidor. Pô, show, bacana, é o que funciona para ele. Então, não quer dizer que seja errado trabalhar com distribuidora, pelo contrário. É você escolher o canal que é mais adequado ao seu tipo de negócio, seu modelo de negócio. Um erro que eu vi, que eu também cometi, que era básico, que depois a gente ajustou, foi entender os custos do varejo. E ter isso aí bem detalhado, linha por linha, né, orçado para cada cliente, cada ponto de venda, o que, que você gasta com cada um, o que, que você investe com cada um, porque às vezes aquilo ali entra num bolo, né, e às vezes você, na hora que você vai ver, essa loja aqui, será que é essa rede que está me dando lucro ou prejuízo? Será que esse outro aqui está me dando lucro ou prejuízo? Então, quando a gente fazia muito no empírico, tá dando certo, vamos fazer para todo mundo, e aí acabar fazendo para todo mundo. Então a gente colocava freezer, né, de ponto extra para todo mundo, colocava é, porno em lanchonete para todo mundo, e aí na hora que você vê, o cara tinha que comprar 100 quilos por semana, comprava 10. Poxa, depois que a gente ia medir, então isso a gente errou bastante. Mas ainda bem que aprendemos rápido também, né? Mas é uma dica, assim, que se eu pudesse evitar, né, se alguém cometesse esses erros, eu falaria isso, ó, escolhe bem o seu canal de distribuição, é, registra tudo, né, os custos todos para você atuar, né, no varejo, entenda ali o que cada cliente cobra
de percentual, e coloca tudo aquilo ali planilhado para você saber se aquilo ali compensa realmente ou não para você tá vendendo. Muito legal. Obrigada por compartilhar, Ricardo. Acho que essa questão do distribuidor é tentador no começo, né? Ir para um Ah, sim. distribuidor, porque você fala, o distribuidor vai vender, né? Vai me ajudar nessa distribuição, enfim, né? E realmente, quando você tem um produto mais premium, com uma história por trás, que não é preço, o distribuidor ele acaba tentando o caminho mais fácil, né? Então ele não vai necessariamente conseguir converter ou transmitir toda essa história e esse valor, né? Eu acho que o distribuidor, quando as marcas já estão num patamar em que existe esse equity, né, esse conhecimento de marca, essa percepção de uma marca mais premium, o distribuidor ele pode, né, voltar a ser considerado, talvez, quando vocês estiverem num patamar mais conhecido, porque daí é mais fácil, ele distribui, mas ele não precisa transmitir a mensagem, vai, porque a mensagem já vai estar, né, as pessoas já vão conhecer. Então, eu concordo contigo que quando começa com o distribuidor é muito ruim para a marca, né? Porque o distribuidor não vai estar preocupado em construir nada, né? Ele quer vender, ele quer distribuir, vender, ganhar. Mas talvez daqui uns anos, quando você crescer, pegar essa escalada, o distribuidor talvez tenha um papel que possa ser interessante, né? A gente fala isso hoje, né? Mas na época era realmente tentador, porque é volume, né? Uhum, Agora, por exemplo, a gente fazia ações de ativação aqui. A gente ia para feira de agropecuária, né? Então, assim, a gente vai conseguir fazer isso em todas as cidades que esse distribuidor estiver também? A gente já tem o nosso trabalho aqui. Será que a gente vai conseguir desenvolver marca assim? Será que a gente vai conseguir ativar, participando? Estava muito na moda aí aqueles eventos de churrasco, barbecue. Então, pão de queijo combina muito com aquilo. Então, a gente sempre entrava naquilo, né? Então, será que a gente consegue fazer? Porque é um custo. Vai ter que dividir uma margem, né? A gente tem que ponderar isso, né? A margem que era nossa vai ficar para ele e ele vai ter que investir. Será que ele quer abrir mão de um pedaço da margem para desenvolver a nossa marca? Né? Então, no começo, para quem está começando, realmente tem que pesar isso e saber onde que vai chegar. Então, já tem uns 2 anos, uns 3 anos mais ou menos, que a gente não tem mais distribuidores, a gente atua tudo interno, tudo uhum, interno. E vai desde vou falar assim, produção, armazenamento, logística, vendas, tudo tá em casa. Por que a gente fala isso também? Porque a gente optou por ter controle dessa qualidade em toda a cadeia. Né? Se a gente coloca lá a logística terceirizada, talvez não tenha a entrega da forma que a gente precisa, ainda mais para ser congelado. Então, o que o mercado estava fazendo, isso na época quando a gente estruturou o posicionamento, o que o mercado errava, a gente falou assim, vamos acertar nessas aqui onde que os caras erram, porque aí a gente tem uma vantagem. muito legal, que volta para o que você, né, comentou no início do fazer o básico bem feito, né? Então vocês Isso. verticalizaram para conseguir atender e entregar o que você promete para o supermercado. Exato, Demais. exato. Ricardo, para quem está começando agora, então, para vários empreendedores que estão lançando novos produtos agora, então pensa em você em 2020. O que que você daria de dica? O que que você falaria para esses empreendedores que estão no começo de jornada? É, entrar nesse mercado, né, vou falar assim, vender para o varejo não é fácil. Não é fácil. Exige muito conhecimento, exige muito estudo, muita persistência. Tem muita gente boa no mercado, tem muita gente boa, e a gente tem que ter realmente um diferencial. Tem que ter um diferencial competitivo bem claro, que gere valor para o ponto de venda. Ele quer, na verdade, no final das contas, é isso. Ter um produto com qualidade que gire lá no ponto de venda dele e que faça com que o cliente dele seja bem atendido. E aí, quando eu falo que seja bem entendido, por que você vai escolher uma rede A ou B para você ir fazer suas compras? Né? Por que você vai escolher um produto A ou B lá na gôndola ou na ilha? Né? Então, ter esse posicionamento, esse diferencial muito bem definido. Aí eu já falei que uma parte que eu errei, né? Eu acho que validar o canal é muito importante, né? Documentar tudo em playbooks, né? Tem lá o que você faz, onde você faz, qual que é
argumentação de cada um de quem está ali no front, para não ter divergência de falas, todo mundo falando a mesma língua. Eu acho que isso é muito importante, porque assim, apesar de o setor comercial, eu gosto muito de vendedor interno. Tem um turnover muito alto, né? Então, assim, o turnover é alto na área de vendas. E sempre que sai o que entra depois, ele tem que estar muito bem treinado nesse sentido. Ele tem que estar sempre com o discurso bem afinado. Então, tem que ter um playbook muito bom, né? De estar ali executando, de como executar. Até mesmo a execução de loja é muito importante. E aí, quando eu faço execução de loja, não é só ali do promotor que você terceiriza e pede para poder ir lá abastecer sua ilha. Não, é execução mesmo. É conversar com o gerente, é conversar com o subgerente da loja, conversar com o responsável lá do setor, no meu caso é frios, né, entender ali como que funciona, estar próximo e ter essa proximidade. A gente é muito aqui de relacionamento, a gente ter proximidade e conversar mesmo, bater papo, entender o que o cara tem, porque hoje é tão difícil você encontrar gente que está disposto a te dar um minutinho de atenção, né? E a gente cria isso, ter isso com um diferencial, e é algo que para a gente também é básico, né? Então a gente volta a falar que é básico. E só escalar quando realmente tiver os números. Então, se eu tiver oportunidade, estou com oportunidade que a rede é 80 lojas, 100 lojas. Beleza, vou entrar na 100? Não. Entra com uma, com quatro, com cinco, faz o trabalho bem feito, mede bem o que está sendo feito, o que está sendo executado, porque tem uns números aí no mercado que são muito sensíveis, né? Muito, muito delicados. Às vezes você faz um pedido, né? O cliente faz um pedido e você impressiona com aquele pedido, você acha que no mês que vem vai ter esse mesmo pedido. E não vai, o produto tem que girar. E às vezes no segundo pedido ele que vai repor o estoque, no terceiro pedido que ele começa a ter a ideia do que realmente que o mercado ali está comprando. Então, assim, entender isso leva um tempo. Então, se puder medir, né, seria uma dica que eu dou, se puder medir isso aí com clareza, ter que saber realmente qual que é o giro do seu produto, como que ele se comporta dentro daquela categoria para poder realmente escalar, depois sim, então tem isso aqui validado, isso aqui é o que eu consigo entregar e nesse tipo de loja eu vou ter essa performance. Pô, vamos para cima, que aí sim dá para bombar, dá para escalar. Muito legal, você falou de uns pontos muito importantes, né, que a gente ressalta bastante aqui na Locale, né, que é relacionamento, que varejo é relacionamento. Você Sim, comentou também a importância dos processos. Eu acho que os empreendedores subestimam, né, porque parece que é uma coisa como um empreendedor, né, você quer fazer rápido, você quer ir e tal, e o processo tem um valor gigante, né, Ricardo, porque sim, exatamente, você vai ter novos funcionários entrando, vai ter turnover, não tem, né, não tem empresa que não tenha, e aí você preserva o conhecimento em casa, né? Esse aprendizado está preservado. Então, né, documentar parece burocrático, né? Quase, mas é, é muito fundamental, mesmo quando é pequeno e mesmo quando está aprendendo e está ajustando, né? Porque aí você vai mudando e melhorando seu playbook o tempo todo. Muito sim, legal. sim, sim. E, Ricardo, você já está na Locali há pouco mais de um ano e meio, né? Já participa, você participa ativamente aqui da nossa comunidade, eu vejo Gosto muito. você nas mentorias, nas aulas. Queria entender um pouco como a Locali contribuiu para essa jornada, o que que você aprendeu, talvez de diferente na Locali, que você aplicou no seu negócio. Conta um pouco para a gente como a gente impactou a jornada empreendedora. Leila, eu vejo assim, tem muita coisa, né, que vocês, de conteúdo, né, tem muita coisa que vocês me ensinaram. Às vezes, hoje eu falo natural, até peguei para mim, né, então eu falo assim, eu tenho algumas coisas aí que eu aprendi com vocês, mas hoje eu já trago para mim e falo, isso é meu, pronto, eu aprendi, é meu, pronto. Mas assim, sabe uma coisa que você fala bastante e tem falado ultimamente, que não adianta a gente ter um produto, né, um produto bom, um produto de qualidade, que o consumidor não vai entender aquilo ali e não vai comprar, né? Então não adianta você fazer um produto mega blaster, papo, né, o top da galáxia e você não vender, não adianta também, né? Então
Aprendo e aprendi muito com as mentorias, né? Elas são muito, os cases de sucesso são, nossa, é um incentivo que dá para a gente de entender, assim, a gente, eu falo particularmente, entender que a gente é capaz de chegar onde muita gente chegou, né? Eu vejo uns cases lá que são surpreendentes, são muito, muito, muito bacanas. E isso aí dá um gás, sabe? E como tem toda semana nessas mentorias, e tem os cases, e a mentoria, tem case, então assim, a gente está sempre, eu faço o possível para estar em todas. Então, agora, e quando não tá, fica gravada. Eu acho melhor ainda, porque eu posso assistir de noite, não acabou, eu vou lá e perdi isso aqui. E eu consigo assistir o que não fazia, que não estava na minha época ainda. Então, assim, eu aprendo muita coisa lá. Você trouxe um case outro dia, né, lá da Pinat, pô, muito bacana e tal. Então, assim, a história de como que eles eram, depois como eles estão hoje, muito legal, muito legal. Aí eu não tinha assistido os anteriores, fui lá, depois que eu peguei, fui lá e assisti todos, né? Tem uns cases também que foi, ó, eu gostei muito daquele de mapeamento lá que tem uma sequência de aulas lá na trilha da Dom Luiz lá Do Nato. do Uhum. Nato, do Nato. Até mandei mensagem para ele, troquei as ideias com ele, tava muito bacana. E essa proximidade que a comunidade dá, fora o dia a dia, né? Quando a gente está ali dentro do grupo, precisando de alguma, trocar uma ideia, alguma indicação, aquilo ali é muito legal. Eu acho que o trabalho seu é sensacional. É muito, muito, muito bacana. Se eu tivesse, eu vou falar assim, se eu tivesse pego esse negócio na primeira semana lá, porque a gente aprendeu fazendo, mas a gente é tributário, eu trouxe um consultor. Eu tive que fazer lá a receita para a indústria, eu trouxe um consultor para poder desenvolver a receita para a indústria. Então, esse conteúdo para a gente é muito, muito importante. Então, assim, se eu tivesse feito isso no seminário, tinha atalhado um caminho que ia ser assim, sensacional. Eu acho o trabalho de vocês muito legal. Quando vocês falam de ter posicionamento, de ter essa negociação com o comprador, né? Como entender o que o comprador quer realmente, né? A execução de ponto de venda, você fala muito isso, muito, muito. Eu tenho que melhorar, né? Aí eu falo por mim, eu tenho que melhorar ainda. Acho que faço bem, mas posso fazer muito melhor, né? Então, às vezes falta braço, mas esse conhecimento que vocês trazem, não, é espetacular, é muito bom. Fico feliz, Ricardo. A gente faz com muito carinho. Fico feliz também que Sei disso. né, eu vejo o impacto disso não só no seu negócio, mas em vários outros. E eu acho que também tem uma questão do empreendedor, né, Ricardo? Vamos ser honestos, porque você se dedica, você busca conhecimento. A gente vê dois tipos de empreendedores aqui na Locale. Aqueles que chegam e falam, não, eu sei tudo, não vem criticar não, que eu sei tudo, vai dar tudo certo. E que tudo bem, né? Vai pelo seu caminho e trilha o seu caminho. E aí tem empreendedores que têm essa característica quase, né, como a sua de esponja, que, né, pega recadinhos, olha, assiste um vídeo, pega um insight, aplica, já testa. E eu vejo a diferença assim no negócio, porque às vezes não é que a gente está te dando uma fórmula única, mas são pequenos insights que você vai tirando de cada, né, de cada interação e vai aplicando já, é prático, já vê se funciona no seu negócio, se não funciona. Então, acho que tem muito do perfil, né? Se é um perfil que você dedica tempo para aprender, né? E eu acho que isso acelera muito, né, a curva de crescimento, porque você não fica na teimosia de ficar errando no mesmo lugar, né? Você É, está implementando, isso é muito legal. o empreendedor, né, é assim, ele é meio malucão, né? Então ele pega e vai fazendo tal, e vai montando. Eu gosto muito de pragmatismo, de quando adquiro um conhecimento novo, né? Então aí eu estou em vários grupos, eu estou na local que fala especificamente de marcas locais. Isso que é apresentado, né? Os conteúdos são apresentados, eu busco mesmo, rapidamente, ver se encaixa, né? Então fiz esse curso lá, por exemplo, do Luiz, eu já chamei a turma lá e falei, tá, vamos fazer isso aqui. Vamos descobrir esse negócio de mapeamento, como é que a gente faz para ver o aumento do nosso mercado, para ver onde que a gente pode crescer aqui ou não pode. Beleza, então vamos fazer. Pô, fiz o cara lá do. Tem um cara que fez uma muito legal também, que é do. Ele fez uma mentoria sobre os creators. Eu Uhum, falei assim, o gente, a gente Davi. tem que dar um jeito de fazer isso aqui.
E aí eu jogo para a turma, vamos fazer. E aí começa a instigar a turma, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Aí tirou do papel, tá um projetinho já no esquema. Porque a gente trabalhava isso muito, sabe? Muito solto. Ah, vou fazer um aqui, vou mandar um negócio aqui, vou fazer um ali, vou fazer um negócio. Mas aquilo ali não vira um processo dentro da sua empresa, cara. Se você não testar, deu certo, e aquilo ali você documentar e virar um processo, você não está fazendo um negócio. Você está fazendo vários negócios, está fazendo um monte de negocinho, um monte de coisa que realmente você consegue medir resultado. Então, esse pragmatismo eu gosto muito. E como vocês trazem muito conteúdo, aí eu já falo com a minha filha, né, com a Malu, a Malu, ela tem uma cafeteria e tem os cookies lá congelados, é outro negócio. Aí eu falo com ela, às vezes ela tem que me frear, pai, peraí, você está pensando demais, não está achando muita coisa. Calma, deixa eu pensar aqui que eu gosto dessa parte, vamos colocar para fazer. Então é muito assim. Mas o conteúdo de vocês é muito bom mesmo, muito legal. E eu realmente não perco uma mentoria. Inclusive, vocês estavam lá de recesso no final do ano, senti muita falta, porque eu estava com tempo e não estava tendo conteúdo. Aí fui fazer o resto da trilha lá. Bom saber, porque daí eu crio conteúdo para o final do ano, para a época do recesso. Já deixar pronto ali. Show de bola, Ricardo. Super obrigada por compartilhar Obrigado, com a eu. gente todo esse aprendizado. A gente continua acompanhando o crescimento da sua empresa, muito sucesso. O que Obrigado. precisar, a gente está aqui criando sempre conteúdo. Muito obrigada por ser um aluno tão dedicado, Obrigado. que realmente mostra que conhecimento é valor e gera resultado. Então, obrigada por, Obrigado eu. pelo Obrigado eu papo. pelo trabalho e sucesso para vocês, né? Que vocês consigam ajudar, né? E esse pessoal, né? Esses empreendedores brasileiros que têm muitos desafios e que você está fazendo um movimento muito bacana com essa turma. Parabéns. Obrigada, Ricardo. Muito sucesso para nós. Tchau, Obrigado. Ricardo. Tchau. Obrigada.